mais um vídeo do canal. Eu me chamo Janaína Molina, fotógrafa marqueteira, e hoje eu quero contar um pouco da minha história na fotografia, como é que eu cheguei até aqui, gente. Bom, vou tentar ser o mais breve possível, até porque não é uma história curta, né? Tudo começou em 2012, né, que eu comecei a estudar de fato a fotografia. Eu tive uma forte influência da minha avó, porque a minha avó, eu tenho até hoje umas câmeras dela aqui, que são câmeras de filme, né? Naquela época era câmera de filme, então ela sempre fotografava tudo, tirava foto de tudo. E eu cresci vendo ela tirar essas fotos, sair nas fotos, né? Quando eu era criança. E eu cresci vendo ela fotografando tudo e tal. E isso cresceu comigo, sabe? De querer fotografar tudo também. Então, um pouco mais pra frente, quando já tinha câmera digital, meu pai comprou uma câmera digital pra gente. Gente, eu guardei todas as minhas câmeras, sério, essa influência é muito forte na minha vida. Então, eu já começava a tirar foto de tudo, eu era a pessoa que levava a câmera pros rolês, que eu saía com os meus amigos, eu era a pessoa que tirava foto de tudo. E eu cresci falando que eu ia ser fotógrafa. É basicamente isso, o resumo da minha vida é isso. Eu cresci falando que eu ia ser fotógrafa. Então, em 2012, eu tinha 15 anos, eu fui fazer meu primeiro curso de fotografia, que foi na Metro aqui da minha cidade, tipo, era um curso gratuito, acho que tinha uma duração de uns 2, 3 meses, eu não lembro mais. Eu sei que no começo, eu tinha um pouco de preguiça de ir, sabe? Porque eu era uma adolescente, não fazia nada da vida e tinha preguiça de ir, porque eu estudava de manhã e o curso era tarde, então eu tinha que chegar em casa, almoçar, pegar ônibus, atravessar a cidade e ir lá onde era o curso. Mesmo assim eu tinha preguiça. Apesar de ser um assunto que eu era interessada, eu tinha preguiça. Enfim, fiz esse curso em 2012, sempre falando que eu ia ser fotógrafa. E aí foi o meu primeiro contato com câmera digital, né, com DSLR, com câmera profissional, que eles forneciam lá no curso. E aí foi, assim, um período muito legal, onde eu conheci algumas pessoas, aprendi fotografia, aprendi sobre a história da fotografia, inclusive compartilhei essa semana um pouquinho lá no feed do Fotógrafa Marqueteira. Se você não me segue, vai lá me seguir no Instagram, @fotógrafa marqueteira. No TikTok também, Fotógrafa Marqueteira. E aí foi onde eu me contextualizei da teoria da fotografia, foi onde eu pude aprender mais, pude pegar uma câmera de verdade, uma câmera profissional. E foi muito legal, gente. Esse período da minha vida foi muito legal. Quando foi 2016, eu comecei a trabalhar como secretária, né? Fui fazer um estágio, fazia curso de administração também na época. E não tinha como ali, logo de cara, eu já começar a trabalhar com fotografia. Eu ganhei uma câmera, a minha primeira câmera eu ganhei do meu pai, de aniversário. Ele escolheu uma câmera pra mim. Apesar de que eu sempre falava, né, que eu não tinha apoio deles no começo, dos meus pais, aquela coisa de adolescente rebelde, né. Hoje eu vejo que meu pai me apoiou e me apoia muito, né, do jeito dele, obviamente. Ele não é uma pessoa que fala, mas ele é uma pessoa que faz, é uma pessoa que gosta de demonstrar em atos. Então, assim, ele comprou essa minha primeira câmera pra mim, uma Nikon, acho que foi uma D5100. Na época eu tinha comprado uma D3000, mas ela não tinha live view, meu pai não gostou, pediu pra trocar. E aí compramos uma D5100. Foi a minha primeira câmera com uma lente 18-55, né, que vinha nela mesmo, normal. E aí a partir disso eu comecei a fotografar as pessoas, nada profissional ainda. Meu primeiro trabalho ganhando dinheiro de fato foi em 2014, fui fazer um freela para uma amiga e ela pagou o valor do trabalho para mim. E depois eu fui fechando uns contratos de ensaio, eu cobrava tipo 150 na época, eu cobrava bem barato, porque eu não tinha noção de precificação ainda e não tinha noção de preço nenhuma, sabe? Mas já foi aí meu primeiro contato de trabalho mesmo com a fotografia. Quando foi em 2016, eu fiquei trabalhando 3 anos como secretária. E aí quando foi em 2016, eu decidi sair desse emprego, né, de secretária e falei, bom, eu vou pegar minha rescisão e eu vou trabalhar com fotografia agora. Tipo, foi o surto dos 5 minutos e foi isso que eu fiz. Peguei todo o meu dinheiro, investi em workshop de fotografia e a partir daí fui viver da fotografia. E assim, gente, por que eu quis compartilhar um pouco da minha história hoje? A gente tá em 2023, fotografando profissionalmente desde 2016. O meu primeiro casamento que eu fotografei foi em 2016. Eu cobrei R$600. E sabe, de lá pra cá muita coisa mudou. Eu vi, tipo assim, já são muitos anos de mercado. Eu vi muita gente começar, muita gente desistir.
muita gente mudar de área, né? Hoje eu trabalho também em outra área, que é o marketing, como vocês sabem, mas eu não tenho como abandonar a fotografia. Eu acho que é algo muito forte em mim. Nem pretendo abandonar. Eu já, inclusive, tenho bastante evento agora esse fim do ano, esses casamentos que eu vou gravar vlog pra vocês, né, aqui no canal, que eu gosto muito de trazer esse conteúdo pra vocês. Tava refletindo hoje sobre o quanto a jornada de um empreendedor, ela é realmente solitária. Muitas vezes a gente se questiona se realmente está no caminho certo, se é isso que a gente quer. E lá em 2016, eu não tinha garantia nenhuma de que isso ia dar certo. Ninguém me falou, Jana, vai dar certo, você vai conseguir dinheiro, você vai, sabe? Em 2019 eu ganhei muito dinheiro antes da pandemia, gastei muito dinheiro também, assim como todo jovem faz na vida, né? Coisas erradas financeiras. E o que eu tinha era coragem, sabe? Vontade de fazer dar certo. E eu acho que quando a gente tem isso, a gente não precisa de mais nada, sabe? Ai, mas eu preciso de alguém acreditando em mim. Cara, desapega disso de verdade, porque dificilmente alguém vai enxergar o seu sonho, a sua vontade, a sua coragem da forma que você enxerga. Então, foi por isso que eu quis trazer um pouco da minha história pra vocês nesse vídeo de hoje. Em alguns momentos eu já passei por esse questionamento de tipo, nossa, mas será que é fotografia mesmo que eu devo fazer? E assim, eu não me identificava com mais nada, gente. E já trabalhei para outras pessoas, já trabalhei para fora, tive períodos de trabalhar para outras pessoas e nada fazia sentido. Sabe quando você sente que você não tá alinhado com o seu propósito? É isso, se você não estiver alinhado com o seu propósito, dificilmente você vai estar feliz, sabe? E eu enxergo que a gente passa a maior parte da nossa vida trabalhando. Então, pra mim, não existe trabalhar com algo que eu não goste apenas pelo dinheiro, né? Óbvio que a gente precisa do dinheiro, cara, não tem como falar. Vim aqui contar a historinha bonita pra vocês, falar, não, trabalha pelo dinheiro, não. Se você sonha em viver da fotografia e hoje você tá no CLT e não consegue, né, nesse momento, por questões financeiras, sair do CLT, continua, faça a sua reserva, pague tudo que você tiver que pagar para depois você querer empreender. Porque assim, as pessoas, algumas romantizam muito, sabe? Eu tô falando isso de propósito, mas não é para você romantizar todo esse processo e achar que vai ser fácil, vai ser simples, todo mundo vai te contratar. Vai ter período de altos e baixos, assim como tudo na vida. E no começo talvez você até tenha que investir mais do que ganhar. Talvez tenha até que trabalhar mais do que ganhar, né? As pessoas falam, porque eu vou empreender para trabalhar menos, mas no fim você vê que você trabalha muito mais e talvez até de domingo a domingo, para quem é fotógrafo, né? Porque a gente fotografa, sexta, sábado, domingo, aí na segunda-feira já tem cliente pedindo foto. Então a gente sabe que não é uma jornada fácil. Enfim. Fiz um resumão aí da minha história pra vocês, né? Hoje continuo fotografando. Depois da pandemia, algumas coisas mudaram na minha cabeça, assim, em questão de nichos na fotografia. Por exemplo, eu me limitava somente a casamentos. Hoje eu faço diversas áreas, né? O principal carro-chefe é, sim, a fotografia de casamento. Mas eu faço outras áreas, antes eu não fazia. Então, depois da pandemia, né, muita coisa mudou da forma de lidar com o meu trabalho. Mas até hoje eu tô fotografando e pretendo continuar. Até quando Deus permitir aí, gente. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco da minha história. Quis falar um pouco sobre isso hoje, foi uma coisa que eu queria falar, sabe? Conversar um pouquinho com vocês. Tem muita gente que não entende mais do que a Janaia tá trabalhando. Trabalho com fotografia e trabalho com marketing também, que é algo que eu já falei, tá nas minhas redes sociais, que não me impede de trabalhar com fotografia. Um trabalho não interfere no outro, sabe? É uma fonte de renda a mais e é onde eu consigo explorar a minha criatividade também e, enfim, crescer. Até porque eu preciso do marketing na fotografia, né? E uma coisa puxa a outra. Então é isso, gente. Se você gostou de conhecer um pouco da minha história, se você gostou um pouco das dicas, do que eu falei sobre propósito, já se inscreve aqui no canal, que em breve a gente vai ter mais vídeos. Tem muito conteúdo novo chegando por aqui pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.